da nossa série de palavras Reinando em Vida. Você que esteve aqui na primeira semana, nós trouxemos uma palavra para você sobre a necessidade de nós mudarmos a nossa mente, em deixar de ter uma mente de escassez para ter uma mente de provisão, uma mente que Deus traz para nós o sustento, que nos abençoa, uma mente de milagres. Amado, você nunca vai chegar a lugar nenhum se a sua mente não for transformada. Sabe, semana passada nós ministramos uma palavra sobre as coisas de Deus no reino de Deus, elas não são conquistadas. Eu disse assim: desista de tentar merecer alguma coisa. Nós não merecemos nada, nós simplesmente recebemos. O texto de Romanos capítulo 5, verso 17, ele nos convida a abrir mão do nosso esforço próprio, ele nos convida a abrir mão do nosso merecimento, para que a gente possa entender o que é a graça de Deus. E eu queria ler esse versículo, se pudesse acompanhar comigo. Nós estamos numa série de palavras que é Reinando em Vida. Muitas pessoas acham que vão reinar quando chegar no céu. Quando a gente chegar no céu, a gente vai reinar. Você tirou uma fotografia do seu futuro, irmão? Amém? Guarda ela. Guarda ela, porque é para lá que Jesus está te levando. Muitas vezes a gente acha que a gente vai reinar quando a gente chegar no céu. A gente vai viver uma vida miserável aqui na terra. As pessoas acham até bonito, né, dizer que, nossa, matei mais um leão hoje. Hoje eu tenho que acordar porque é segunda-feira, vou matar mais um leão. Às vezes as pessoas acham até bonito dizer assim: nossa, estou na prova, estou na luta. Mas esse não é o projeto de Deus para nossas vidas. O projeto de Deus para nossas vidas é que a gente reine como filho dele aqui nessa terra. A gente expresse Jesus, que as pessoas olhem para você e falem assim: rapaz, por que você é abençoado assim? E quando eu estou falando abençoado, eu não estou falando só de dinheiro não, tá, irmãos? Talvez você está vindo a primeira vez, não pegou as outras palavras. Nós estamos falando de abençoado em todas as áreas. Você pode ter dinheiro para comprar um colchão de 35 mil reais e não ter sono para dormir. Isso não é prosperidade. Prosperidade não é ter o dinheiro para comprar um colchão de 40 mil reais. Prosperidade é fazer igual o Raí foi lá em casa outro dia, chegou de calça, de camisa, quando ele estava dormindo no chão, eu falei: esse irmão é próspero demais. Nem travesseiro ele usa. Prosperidade não é ter dinheiro para comprar a melhor comida, não, irmão. Prosperidade é ter saúde para comer. Não adianta nada você ter dinheiro e ir no melhor restaurante e não poder comer nada. Prosperidade é ver o Denilson abrir um galeto e... Então, quando nós estamos falando de reinar em vida, nós não estamos falando dessas coisas, nós estamos falando em prosperidade é muito mais do que dinheiro. E o projeto de Deus é que você seja próspero aqui nessa terra, que você reine aqui nessa terra, porque isso vai honrar a Deus. As pessoas vão chegar para você e falar assim: rapaz, por que você é abençoado assim? Porque Deus me abençoou. Não tem nada mais feio para um pai do que ver um filho passando necessidade. Imagina os filhos de Deus aqui nessa terra passando necessidade. Isso não honra a Deus. E semana passada nós falamos que o segredo para você ser abençoado, vamos ler aqui: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por causa de Adão, né, a morte reinou, muito mais, fala assim comigo: muito mais, os que recebem, fala assim: eu recebo. Fala assim: pastor, eu recebo. Recebe o que, irmão? O texto diz: a abundância da graça. Esta é a segunda condição para nós recebermos, para a gente reinar em vida: recebermos a abundância da graça. Receber o quê? Receber essa graça que o Deus tem para nós. Se você crê no Evangelho,
Se você entregou a sua vida para Jesus e crê no Evangelho, você não recebeu um Evangelho de pouca graça. Você recebeu um Evangelho de uma graça abundante. Se você crê no Evangelho, você será conduzido ao sucesso. Se você crê no Evangelho, você será conduzido à saúde. Se você crê no Evangelho, você será conduzido a uma vida de paz, uma vida de alegria. Se você crê no Evangelho, você será conduzido a uma vida de vitória, uma vida de proteção. Se você crê no Evangelho, você vai ser conduzido a uma vida de segurança, você vai ser conduzido a uma vida de restauração e muito mais outras coisas para aqueles que crerem no Evangelho, porque o Evangelho é a graça do Senhor Jesus. Você não recebeu pouca graça. A Bíblia diz que quem creu no Evangelho recebeu uma abundante graça, amém? Se você está crendo numa pouca graça, irmão, se você crê no Evangelho de uma pouca graça, pastor, o que é pouca graça? Vou te explicar o que é pouca graça. O Evangelho de pouca graça é o Evangelho que só conseguiu te salvar. É o Evangelho que só conseguiu fazer com que você não fosse para o inferno. E aí, irmão, como é que você está? Estou bem, estou salvo, glória a Deus. Mas como é que está? A vida está terrível, irmão, mas glória a Deus, pelo menos eu estou salvo. E aí, como é que está a família? Está tudo destruído, mas pelo menos eu estou salvo. Como é que está a vida financeira? Está destruída, mas pelo menos eu estou salvo. Esse é o Evangelho da pouca graça. O verdadeiro Evangelho, ele promete infinitas bênçãos, porque o texto diz que é uma graça superabundante. Escute o que eu vou te falar nessa noite. Deus não te abençoou porque você é bom. Deus não te abençoa porque você é bom. Deus não te abençoa porque você ora. Deus não te abençoa porque você lê Bíblia. Deus não te abençoa porque você ora. Deus não te abençoa porque você trata bem a sua mulher. Deus não te abençoa porque você é responsável, não. Deus não te abençoa porque você é bom. Deus te abençoa porque Ele é bom. E o texto ainda diz, ainda que nós somos infiéis, Deus permanece fiel. A graça de Deus é baseada na bondade de Deus. A graça abundante de Deus é baseada nele, não em mim, não em você, não no seu desempenho. Como todos já sabem, graça é um favor imerecido de Deus. Às vezes as pessoas não conseguem entender o conteúdo da palavra, favor imerecido. Graça não é um prêmio porque você se comportou bem. Graça não é um prêmio porque você se dedicou a alguma coisa. Graça não é um prêmio porque você é fiel. Porque se fosse assim não seria imerecido, seria merecido, seria uma dívida. A religião é baseada na lei. Se você cumpre, você recebe. Isso é um favor merecido. A graça é baseada em Jesus. Ele fez, Ele obedeceu perfeitamente. Então nós somos abençoados porque nós cremos nele, amém? Nós não estamos no evangelho da lei. A lei era um favor merecido. A graça é um favor imerecido. E eu quero te perguntar nessa noite, embaixo de qual aliança você está? Embaixo de qual aliança você vive? Do favor merecido, que você precisa merecer para ser abençoado, ou da nova aliança do favor imerecido? Se você ainda pensa que você tem que fazer algo para conquistar algumas coisas, deixa eu te falar, você ainda está no evangelho da lei. As boas novas do evangelho ainda não chegou até você. Às vezes eu fico de cabelo em pé, quando eu vou em algum lugar, numa célula, numa igreja, em qualquer outro lugar, e as pessoas abrem o livro em Deuteronômio 28, e começa a ler. Se você abençoar, se você obedecer, 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 e lê aquele Deuteronômio 28 todinho, e coloca para as pessoas. Eu te pergunto, quem conseguiu obedecer? Se você atentares para mim,
Essas bênçãos eram recebidas pela lei, não pela graça. Se o homem cumprisse perfeitamente, então ele seria abençoado. Se o homem cumprisse perfeitamente todos os mandamentos, ele seria abençoado. Mas a nova aliança, ela não está baseada no nosso merecimento. A nova aliança não está baseada no nosso comportamento. A nova aliança está baseada na graça. Deus enviou Jesus por mim. Ele cumpriu a lei por mim. Hoje nós podemos nos achegar diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo e podemos receber a sua graça. Aí talvez você pergunte assim: pastor, quer dizer que mesmo sem ter feito nada, sem merecer coisa alguma, eu posso receber a bênção de Deus? Sim. Esse é o evangelho das boas novas. Esse é o evangelho de Cristo, o evangelho das boas novas. Deus cansou de ver se algum homem na terra conseguia obedecer. Deus cansou de olhar para a terra e ver se algum homem conseguia cumprir o mandamento. Deus cansou de olhar para a terra e ver se alguém conseguia fazer alguma coisa certa para abençoar, e ninguém conseguia. Então ele falou assim: vamos resolver esse negócio? Vamos mandar Jesus para lá. E a Bíblia diz que Jesus vem, então ele cumpre todas as ordenanças. Ele fala assim: ninguém conseguiu, mas eu fiz por eles. Esse é o evangelho das boas novas. Enquanto você entender isso, irmão, enquanto você não entender isso, você nunca vai viver a abundância, a graça de Deus. O diabo sempre vai te acusar. O diabo sempre vai te mostrar. O diabo sempre vai fazer você olhar para você, já reparou? O diabo sempre tenta fazer a gente olhar para nós mesmos. E ele sempre vai dizer assim: olha, você não orou o suficiente. Como você ousa entrar na presença de Deus? Como você ousa querer falar alguma coisa com Deus? Você não é digno. Você não merece coisa alguma. Sempre quando o diabo tentar fazer você olhar para você, irmão, você vai cair. Essa é sempre a acusação do inimigo, porque ele quer que você olhe para você. E quando você olha para você, irmão, você volta para a antiga aliança. E na antiga aliança ninguém conseguiu cumprir nada. Se tivesse um homem, a Bíblia diz que Deus olhou do céu. Ele olhou do céu e não viu nenhum homem, nenhum justo sequer, nenhum que conseguisse cumprir. E o que o diabo faz hoje? Ele tenta fazer você olhar para você. Ele tenta fazer você olhar para você. E quanto mais você olhar para você, mais você vai ver que você não é digno. Esse é o evangelho da lei. Esse é o evangelho da religião. Que quando você não cumpre, você fica no banco de como é que é o nome? Prova, né? Cadê o Paulo? Como? Disciplina. Obrigado, Paulo. Quando você não cumpre, você fica de disciplina. Aí eu te pergunto: quem disciplinou quem? Carlos, você não cumpriu. Você errou um mandamento. Então você está de disciplina. Senta aqui. Só que o Carlos não é bonzinho igual ele. Ele é ruim igual eu. Levanta, você é o pastor, eu sou o Carlos. Me coloca de disciplina. Porque eu não cumpri o mandamento. Aí eu falei: beleza, pastor. Deixa eu perguntar ao senhor com todo respeito. O senhor já cumpriu todos os mandamentos também? Senta aqui também. Você conhece um homem que cumpriu todos? Aleluia, salva de palmas. Oh! Jesus foi o único que cumpriu todos os mandamentos. Agora você tem que escolher em quem você vai acreditar. Você tem que escolher em quem você vai viver, olhando para a velha aliança ou olhando para a graça abundante de Deus. Fala: graça abundante de Deus. O problema da Crentolândia é que eles até creem na graça, mas não é uma graça abundante. Decida nessa noite crer nessa, receber essa bênção.
Muitas pessoas, eles cedem à tentação e tentam merecer as bênçãos de Deus, e acabam anulando a graça de Deus na vida deles. E toda vez que você fizer isso, você sai da nova aliança e decai para a velha aliança. Nós vamos ceiar aqui hoje. Por que nós vamos ceiar aqui hoje? O que é a ceia? É a nova, o memorial da nova. Então, se é novo, é porque o velho passou. Por que a gente insiste em ficar vivendo no velho? Por que a gente insiste em querer olhar a nossa vida? A velha aliança não tem poder para salvar. A velha aliança só tem poder para condenar. Ela diz que você precisa guardar todos os mandamentos para receber a bênção de Deus, mas ninguém conseguiu, somente Jesus conseguiu. E a velha aliança é igual aqueles cordão de pérolas preciosas que a gente dá para nossas mulheres, não tem? Cheio de pérolas assim. Você já reparou que se aquele negócio quebrar, você tentar segurar cai tudo? Quem tem um cordão desse em casa? Ninguém tem mais, né? Aquilo era terrível. A velha aliança é 600 e poucos mandamentos, que é aquelas pérolazinhas. E se quebrar a Bíblia diz que quebrava todos. Se você quebrar um mandamento, você quebra todos os mandamentos. Sabe, amados? Só Jesus conseguiu. Agora, na nova aliança, Deus pegou eu e você. Eu fiz isso aqui domingo. Deixa eu fazer de novo, que teve gente que não veio aqui, está nos visitando hoje. Tem um papelzinho aí para mim? Um envelope de dízimo, aqui, está aqui. Isso aqui é você. Mas você está muito branquinho, não. Isso aqui é você. Isso aqui sou eu. E eu gosto de repetir o óbvio, porque o óbvio não é óbvio muitas vezes. Esse aqui sou eu e você, na velha aliança. Esse aqui são os nossos pecados, todas as nossas falhas. Quando nós tentávamos servir a Deus, o diabo nos acusava. Olha aí o que você faz. Só que na nova aliança, Deus pega eu e você, e esse aqui é Jesus. Na velha aliança, era nós que nos virávamos. Na nova aliança, Deus pega eu e você, esconde dentro de Jesus. Quando Deus olha, Ele não vê mais você. Quando Deus olha, Ele não vê mais você. Ele vê Jesus que está sobre você. Para de ficar, fala para a pessoa que está do seu lado assim, para de ficar olhando para você. Para, nem Deus, fala para ele assim, nem Deus está olhando para você mais. Você fica assim, pai, olha para mim, depois você me pede onde está esse negócio aqui, que eu acho que eu perdi, filha. Escondeu tanto que sumiu. Acha aí, depois você pega de volta. Olha aqui, nem Deus está olhando para você mais, irmão. E você, Deus, olha para mim, Deus, eu preciso disso aqui. O Senhor está vendo como é que eu estou sofrendo? O Senhor está vendo como é que eu sou bonzinho? Eu dou comida para os pobres, eu não falo mal de ninguém. Deus, olha para mim. Ei, esquece, Deus não vai olhar para você. Se Ele olhar para você, Ele te fulmina. Deus, quando Ele olha para você, Ele olha para Jesus que está sobre você. Eu gosto muito de falar da história. Hoje nós vamos passar um pouquinho, tá, irmão? Vocês nos perdoam, mas vai ser bênção. Amém? Quantos me dão 10 minutos aí? Levanta a mão, fazendo um favor. 10, 20, 30, 40, 60. Tá bom, só isso aí já resolve, né? Eu gosto da história de Balaão, que Balaão era um profeta de Israel, só que ele se corrompeu. E aí, o rei inimigo de Israel falou para Balaão assim: amaldiçoa esse povo. E Balaão foi lá amaldiçoar o povo. E pensa num povo problemático, irmão. Povo problemático, um povo terrível. O povo aprontava tudo quanto é coisa.
E o profeta Balaão foi lá amaldiçoar o povo de Israel. Quando ele foi amaldiçoar o povo de Israel, não deu certo. Ele voltou para o rei e falou assim: olha, não dá para amaldiçoar eles. O rei falou assim: por que não dá para amaldiçoar eles? Porque eles são santos. Gente, se tinha uma coisa que aquele povo não era santo. Mas sabe qual era o problema? No meio do povo tinha o tabernáculo. Quando Deus olhava para o povo, Ele não via o povo, Ele via o tabernáculo que estava no meio do povo. A mesma coisa é a igreja. Quando Deus olha para nós, não tem maldição sobre nós, porque Deus não vê nós, Deus vê Jesus que está sobre nós, amém? Oh, por isso que nós somos santos diante de Deus, aleluia. Você está em Cristo, então você pode se declarar justo. Eu sei que para você, você fala assim, fala para você mesmo assim, fala para você assim agora assim: eu mesmo sou justo. Aí logo o inimigo te mostra todos os seus erros. Aí você lembra que você está em Cristo Jesus. Você não é justo porque você é bom, você não é justo porque você faz coisas boas, você é justo porque Jesus Cristo te justificou, amém? Essa é a justiça de Cristo, ela é transferida para a gente, ela é transferida por Jesus por nós na cruz, amém? Somente assim você pode reinar em vida. Para isso é preciso receber graça abundante, para isso é preciso receber favor imerecido. As bênçãos imerecidas da nova aliança, eu não mereço, você não merece. Irmãos, eu não mereço morar na casa que eu moro, eu não mereço ter o carro que eu tenho, eu não mereço ter a família que eu tenho, eu não mereço ter a igreja que eu tenho, eu não mereço ter um rebanho lindo desse, eu não mereço ter as crianças lindas, eu não mereço, mas Deus me deu, eu aceitei. Horas! Você fica olhando o que você merece, o que você não merece, você perde as bênçãos de Deus. A bênção da superabundante graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas eu pego, é presente. Tem gente que você vai dar um presente para ela e fala assim: precisa não. Irmão, é presente e pega. Só reina em vida quem está em paz com Deus. Só reina em vida quem está em paz, que pode erguer as mãos para o céu e não temer o acusador, porque você está em paz com Deus. Muitos crentes vivem debaixo de culpa. Muitos crentes vivem debaixo de sentimentos de pouca valia. Acha que, poxa, eu não valo para nada, eu não sirvo para nada. Ah, para mim tudo é mais difícil. Quem vive assim não pode reinar em vida. Você precisa começar a experimentar a graça abundante. Mas quando a gente fala de graça, tem muitas pessoas que acham que graça é uma doutrina. Ô pastor, você podia dar um curso para a gente de graça, ensinar os ensinos da doutrina da graça? Irmão, graça não se aprende. Graça não é uma doutrina. Graça não é uma teologia que você ensina para as pessoas num curso aqui de 10 semanas. Não. A graça. Deixa eu ler esse texto aqui para você, João capítulo 1, verso 17. Olha que texto lindo. Talvez você ache que graça é uma teologia, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça não é uma teologia, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus Cristo. Não tem como estudar em 6 semanas, é para a vida inteira, não é uma doutrina. A graça é uma pessoa, a graça é o próprio Cristo. Somente quando você entende a graça, é que você recebe por fé. Quando você entende a graça, sabe, você se apropria das bênçãos de Deus, através da fé, nós recebemos todas as bênçãos de Deus. Suponhamos que você está aqui nessa noite, depois de você ouvir uma palavra dessa, sabe, talvez você estava enfermo, talvez você tinha alguma enfermidade, você pensa assim: bom, se a palavra de Deus disse que Ele levou todas as maldições, então eu não preciso mais sentir enfermidade,
Então eu não preciso mais ficar preocupado com isso. Então, pela fé, quando você entende a graça, a sua fé é aumentada, e você então recebe a sua cura. Quando você ouve uma palavra dessa, você fala assim: então eu não preciso ficar mais me debatendo com meus pecados, porque a Bíblia disse que Jesus já levou os meus pecados. Romanos 6,14 diz que nós não estamos mais debaixo da lei. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Coloca aqui: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Jesus. Se você começar a entender a graça, a sua fé vai começar a aumentar, e você vai receber a cura, porque a fé vem quando você compreende a graça. A sua fé cresce quando você vai compreendendo a graça. Olha, como que você vai ter fé numa coisa que você não compreende? Como que você vai ter fé num Deus que só te abençoa se você merecer? Pensa comigo aqui agora. Como que você vai ter fé num Deus que só vai te abençoar se você merecer ser abençoado? Como eu vou ter fé de acreditar que Deus vai olhar para mim e vai falar assim: bom, ele merece, então eu vou abençoar a vida dele? A fé, presta atenção nessa frase que eu vou te dar aqui agora: a medida da sua fé é a exata extensão do seu entendimento de graça. Como que você vai ter fé em algo que você tem que merecer, e você olha para você, você não merece? Mas quando você entende a graça, que você não merece nada, mas mesmo assim Jesus te amou, isso gera fé no seu coração, então você pode receber de Deus. Seu entendimento de graça. Deixa eu falar para você: todo reino tem uma moeda. No Brasil tem o real, nos outros países tem o dólar, cada reino tem sua moeda. Deixa eu te falar, você sabe qual é a moeda do céu? Pergunta para a pessoa do seu lado assim: você sabe qual é a moeda do céu? A moeda do céu é a fé. A moeda do céu é a fé. Pastor, por que tanta gente é pobre no céu? Por que tanta gente é pobre e não tem essa moeda? Porque não entende graça. Eu vou repetir para você aqui nessa noite, presta atenção que isso é uma chave para mudar a sua vida. Se você entender só isso que eu estou te falando aqui agora, e eu vou te dar uns 2 textos aqui para a gente encerrar. A moeda do céu é a fé. Deus falou, a palavra de Deus diz assim, Jesus falou assim: quando eu voltar, porventura vou achar fé sobre a terra? Você entende que o que o diabo quer te roubar é a sua fé? Porque a fé é a moeda que você acessa todas as áreas da sua vida. Agora, como é que tem fé? Primeiro você precisa entender a graça. Como que você vai ter fé num Deus que só te abençoa se você merecer? Aí você bota o joelho no chão para orar e fala assim: Deus, eu estou precisando de casar com aquela menina, Pai, mas o Senhor sabe que eu não mereço. Pai, eu estou precisando comprar aquela casa, mas, Deus, está feio para o meu lado, desobedeci papai, mamãe, não tenho orado o suficiente, tenho falado mal dos outros. Deus, me prospera no meu trabalho, mas o Senhor sabe que eu falo mal do meu chefe. O Senhor sabe que eu murmuro toda segunda-feira. Deus, abençoa o meu marido, mas você sabe, Pai, que eu fico brabo com ele, eu reclamo dele. Quando você pede uma bênção, o diabo faz você olhar para você. E quando você olha para você, você fala assim: não vou conseguir. É assim ou não é? Como que você vai ter fé num Deus que só te abençoa se você merecer? Aí você vai no culto, o pastor abre a Bíblia, Deuteronômio 28, 28.
se atentares para a minha voz, se não desviares do caminho, se obedeceres, se fizeres isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo. Aí você fala, para, nem termina, porque eu não faço nada disso. Mas quando você começa a entender graça, que você está escondido dentro de Deus, que você não merece nada, mas mesmo assim Jesus quer te abençoar. Então você chega para Deus e fala assim: Deus, eu estou precisando daquela bênção. O Senhor sabe que eu não mereço, mas a tua palavra diz que Jesus já fez por mim. Deus, eu estou precisando dessa cura. O Senhor sabe, Deus, que eu baguncei muito, mas Deus, me cura. Eu creio que Jesus Cristo pode me curar. A moeda do céu é a fé. Deixa eu te falar um texto aqui para você entender. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Todo mundo conhece essa história, deixa eu ler ela rapidinho aqui. Estava tendo uma célula, e a célula estava lotada de gente. Tinha muita gente na casa. A casa estava tão cheia que não dava para entrar ninguém mais. Jesus estava lá no meio fazendo a célula. Quem gostaria de ir na célula de Jesus, amém? Toda semana tem aqui, tá? Jesus está lá, amém? E alguns dias depois entrou numa vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda lugares junto à porta cabia. Estava lotado, estava igual a célula da Ludmila, do Denilson, essa célula aí, lotada. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram no leito que jazia o paralítico. Imagina, o culto está lotado aqui, não dá para entrar, o cara vai aqui, quebra o teto e desce. Pastor, você vai ter que pagar depois, hein? Né? O cara quebrou a casa do camarada, irmão, e botou o paralítico lá dentro, o Tati, né? E aí, e Jesus vendo a fé deles, fala fé, fala deles, fala comigo, fé deles, isso. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: irmão, o que um paralítico, deixa esse texto aí, o que o paralítico queria ouvir, irmão? Pô, Jesus, eu saí de lá, está lotado, quebramos esse teto, entramos pela corda. Imagina a cena de Steven Spielberg, irmão, o paralítico descendo lá. Quando o paralítico desce no meio assim, um monte de gente já reclamando, porque tem um monte de gente tem gente que reclama do lanche, irmão. Esse lanche não está bom hoje, imagina ele quebrar o telhado, né? Aí o paralítico está assim, Jesus vira para o paralítico e fala assim: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Agora você precisa entender esse contexto. O paralítico queria ouvir o que, irmão? Levanta e anda. Não perdoado o pecado. Sou o único doido que pensa assim, ou tem mais um doido aqui que pensa igual eu? Fala a verdade. Só tem eu e mais uns 3. Porque o resto já sabe da revelação. Presta atenção, irmão. Fala assim: o paralítico era judeu. E o judeu, fala, e o judeu vivia debaixo da lei. Deixa eu te explicar. O paralítico era judeu. E o judeu vivia debaixo da lei. E para eles, toda pessoa que sofria de enfermidades assim, era porque ele, ou o pai, ou a mãe, ou alguém da família, tinha quebrado a lei, e ele estava debaixo de uma maldição. Não tem aquele texto que Jesus vai passando, os discípulos falam assim: olha lá, por que aquele cara está assim? Quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Então o judeu sabia que para ele ser paralítico, ele estava debaixo de uma maldição, tinha tido um pecado. Fala, uau. Você entendeu porque que Jesus falou: os seus pecados estão perdoados? Jesus vira para ele e fala assim: os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Agora pega agora. Quando Jesus fala que os pecados dele estão perdoados, ele olha para Jesus e fala assim: como é que é? Então não tem mais legalidade sobre a minha vida. Se eu estou doente porque eu tenho um pecado, e esse pecado está perdoado, então eu posso ser curado. Quando Jesus falou: os seus pecados estão perdoados, isso é o quê? Graça. Ele teve revelação da graça. Quando ele fala: os seus pecados estão perdoados, ele automaticamente entendeu a graça.
Quando ele entendeu a graça, o que gerou nele? Fé. E ele disse, então eu posso ser curado. Jesus falou assim, levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Aleluia. Deixa eu te falar, Jesus nunca pregou sobre cura. A gente gosta de fazer campanha de cura, né? Vamos fazer uma semana de cura aqui, 7 sexta-feira de cura. Mas Jesus fez? Não. Então por que eu vou fazer? A gente gosta de fazer o que Jesus nunca fez. Jesus nunca fez campanha de libertação. Você já viu na Bíblia Jesus fazendo 6 semanas de libertação no Monte Gerazim? Não. Por que eu vou fazer? Por que eu vou fazer aquilo que o meu mestre não fez? Jesus nunca pregou sobre cura. Jesus, ele apenas pregava assim, seus pecados estão perdoados. Graça. Por quê? Porque a cura é resultado simplesmente de toda a condenação ser tirada da nossa vida. Quando os seus pecados estão perdoados, como eles estão perdoados pelo sangue de Jesus, isso é graça, não tem mais condenação sobre a sua vida. Então você pode receber a graça multiplicada de Deus. Você pode receber a bênção abundante de Deus na sua vida. Talvez você fale assim, não, né? A culpa, ela faz com que as pessoas pensem que ela mereçam a doença. A religião é assim, ela faz com que a culpa pense que as pessoas mereçam a doença. Ah, eu falei mal dos outros, é por isso que eu tenho câncer na língua. Aqui a religião fala o seguinte, é isso aí, eu fumei muito, por isso que eu estou com meu pulmão todo estourado. Eu bebi demais, por isso que o meu fígado estragou. Eu fui muito ansioso, por isso que eu estou com essa hipertensão, por isso que eu estou com esse... Sabe, essa é a culpa da religião. Essa é a culpa quando você olha para a sua vida e fala assim, eu não tenho vida financeira abençoada porque eu gastei muito, eu não tenho isso porque eu fiz aquilo, eu não tenho casamento abençoado. A culpa sempre vai querer te condenar para que você não receba a bênção. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados, os nossos pecados estão perdoados. Por isso então, nós podemos ter acesso à bênção de Deus sobre a nossa vida. Talvez você falou mal dos outros mesmo, mas Jesus está falando, os seus pecados estão perdoados. Você precisa morrer de câncer por causa disso não. Talvez você fez coisas erradas mesmo, Deus não se agradou disso, mas a Bíblia diz que os seus pecados estão perdoados. Então não existe mais condenação sobre a nossa vida, não existe mais miséria sobre a nossa vida. Você quer reinar em vida, você precisa entender a superabundante graça de Deus. Você precisa reinar em vida, você precisa entender essa graça para que gere fé na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te dar uma chave aqui. Você tem um problema? Fecha seus olhos agora, toca uma música para parecer mais espiritual. E você tem que fechar os olhos. Amém? Pensa agora numa dificuldade que você tem na sua vida que você precisa resolver. Não sei, talvez é financeira, talvez é saúde, talvez é relacionamento. Não sei qual é a dificuldade que você tem. Talvez você está passando uma enfermidade séria. Talvez aqui nessa noite você precisa de um milagre sobre a sua vida. Talvez você está debaixo de uma maldição, uma miséria que tenha assolado a sua família. Feche os seus olhos nessa noite. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. E se o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados, não existe mais legalidade para o diabo trabalhar na sua vida. E se não existe mais legalidade para o diabo trabalhar na sua vida, você pode orar a Deus nessa noite e falar, Pai, eu sou teu filho, eu quero reinar.
eu quero receber pela tua graça isso que você está orando agora, isso que você está pedindo agora. Ore a Deus, ore a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor agora, Pai. Deus, os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Não existe mais legalidade sobre as nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós rejeitamos a miséria, nós rejeitamos, ó Deus, toda a ansiedade, toda a depressão, nós rejeitamos toda a escassez, ó Pai, nós rejeitamos toda a enfermidade, toda a maldição, em nome de Jesus, porque eu estou debaixo da graça de Deus, e eu tenho fé que eu não mereço, mas Jesus Cristo é o meu Senhor, aleluia. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor, fala assim: eu recebo a minha cura nessa noite. Estou te entregando aqui a maior chave para a sua vida. Todas as vezes que você estiver passando um problema, sonda o seu coração, fala: Deus, me perdoa. E quando você sentir que você está perdoado, isso vai gerar fé no seu coração. Isso vai fazer com que você alcance a moeda do céu, que é a fé. Você foi perdoado de todos os seus pecados. Aquele que crê, é fé, nessa graça, vai poder reinar em vida. Paulo vivia pregando isso também. Mesmo texto que tem aqui de Jesus, eu tinha separado aqui o texto de Paulo também. Quando Paulo chega para o doente, ele fala assim: levanta-te e anda. Mas Paulo pregava o evangelho que os pecados estão perdoados. Deixa eu te falar para você, o evangelho de Jesus, das boas novas, é que os nossos pecados estão perdoados. O evangelho de Jesus não é que você tem que se perdoar, que você tem que matar um leão todo dia. O evangelho de Jesus é o evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados, e agora já está tudo pago, toda a dívida foi cancelada. Se você não entender a abundante graça de Deus, você nunca vai conseguir acessar as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Cristo. Coloca para mim aqui Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Cristo, do Evangelho. Somente a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que pode gerar fé em nós. Agora, qual era a palavra do Éden? Eu gosto de fazer vocês pensarem, porque às vezes a gente fala as coisas assim, isso aqui é tão óbvio, que às vezes passa por cima da cabeça da gente, a gente nem percebe. Qual era a palavra do Éden? A palavra do Éden era a seguinte: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva não tivessem comido, até hoje, nós estaríamos pregando a palavra do Éden. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas eles comeram. Quando eles comeram, passou. E agora nós começamos a pregar a palavra da velha aliança. Qual era a palavra da velha aliança? Se atentares para o Senhor teu Deus, se obedeceres, se cumprirem todos os mandamentos, se fizeres isso, 630 e poucos mandamentos, se fizerem isso, se fizerem aquilo, se fizer aquilo outro, essa era a palavra. Se nós estivéssemos com as leis de Moisés agora, e nós estivéssemos todos nós cumprindo os mandamentos, qual era a palavra que estaria gerando fé em nós hoje? A palavra da lei. Só que a Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir. Assim como a palavra do Éden passou, vocês estão entendendo o que eu estou te falando, irmão? Assim como a palavra do Éden passou,
a palavra da lei também passou. E agora, a palavra diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra da nova aliança. O Éden passou, o Velho Testamento passou, e agora nós vivemos debaixo da palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? Os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Quando você ouve que os seus pecados estão perdoados, quando você ouve que você não merece, mas mesmo assim Deus te abençoa, isso gera fé no seu coração. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Toda vez que você entra numa igreja e você não ouve a palavra de Cristo, isso não gera fé. Por exemplo, eu poderia estar pregando aqui para vocês nessa noite, dizendo que só será abençoado aqueles que cumprirem, aqueles que Deus olhar para você e ver que você é bênção, que você que não brigou, você que não orou, aí você ia olhar para dentro de você e falar assim: caramba, eu não consigo viver assim. Aí você, em vez de sair da igreja feliz, você sai condenado, porque isso não gera fé. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantas vezes nós fomos em locais que a palavra de Deus estava sendo pregada, em vez de gerar fé em nosso coração, gerou medo. Em vez de gerar fé em nosso coração, gerou dúvida. Poxa, eu não consigo fazer assim, eu não consigo viver isso tudo. Deixa eu te falar para você, meu amado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus Cristo nos tornou filhos de Deus. Jesus Cristo se assentou à destra do Pai e nos colocou também assentado com Cristo Jesus. A palavra de Cristo diz que nós não merecemos nada, mas agora nós estamos escondidos dentro de Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele não vê a mim, Ele vê Jesus Cristo. Essa é a palavra que gera fé. E se você entender isso, você vai poder olhar para as suas enfermidades, você vai poder olhar para a sua miséria, você vai poder olhar para os seus problemas e dizer: isso não faz parte da minha vida, porque agora eu estou escondido dentro de Jesus Cristo. Oh, isso é graça. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Oh, isso é graça. Esse é o evangelho da graça. Quanto mais você tiver revelação da obra de Cristo, da graça de Jesus, mais você vai ter fé para enfrentar a situação da sua vida e reinar em vida. Queria te convidar a você a ficar de pé. Sabe por que muitas pessoas ainda não estão reinando em vida? Porque a palavra que ele ouve não é palavra de fé, é palavra de condenação. Muitas pessoas são tão condenadas que elas nem se sentem mais filhas de Deus. As pessoas às vezes elas estão na igreja, mas elas estão aqui mais porque têm medo de ir para o inferno. Imagina você ficar do lado do seu pai, só porque você tem medo dele te lançar num lugar ruim. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o seu filho do seu lado e ele não tem alegria de estar perto de você, porque ele acha que você é muito rigoroso, ele acha que você nunca está feliz com ele, porque as pessoas acham que Deus é um velho rabugento que está lá no céu, né, com mata-mosca na mão lá, para a hora que você errar, eu falei para você não fazer. As pessoas acham que Deus é um Deus rabugento. Você consegue imaginar? Você tem um filho, e o seu filho do seu lado, ele só fica com você do seu lado porque ele tem medo de você jogar ele na rua. Ele tem medo de você jogar ele lá no meio da calçada e ele não ter o que comer, beber e se vestir. Você consegue imaginar uma situação dessa? Essa é a situação da maioria dos filhos de Deus que estão dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja porque eles estão com medo de ir para o inferno. Eles não amam Deus, porque eles não têm relacionamento, porque eles acham que Deus é um Deus que é um carrasco.
Quanto mais você entender a graça do que Deus fez por você, mais você vai se apaixonar por Jesus. Às vezes as pessoas falam assim para mim: pastor, esse evangelho da graça quer dizer que eu posso pecar mais? Eu falei: irmão, você não entendeu nada. Como que você vai ferir o coração de quem te amou tanto assim? Hoje nós vamos ter ceia. E às vezes as pessoas falam assim para mim: pastor, eu posso ceiar? Mas por que você não pode ceiar? Você não é filha de Deus? Você não aceitou Jesus? Ah, mas é porque... Você consegue imaginar a situação? Você consegue imaginar isso que eu vou te falar aqui agora? A Bíblia diz que Jesus, Ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para aqueles que estavam morrendo. A Bíblia diz que Jesus é a cura, Ele é o remédio. Agora imagina um doente chegando perto de Jesus e Jesus falando assim: ó, vai lá, se cura primeiro, depois que você estiver curado, você volta aqui. A mulher pega em adultério, ela chegou para Jesus e falou assim, eles chegaram para Jesus, estavam para apedrejar ela. E aí Jesus fez aquilo, ensinou aquilo tudo: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. A mulher chegou para Jesus, ele chegou para Jesus e falou assim: cadê os seus acusadores? Não tem nenhum, não? Jesus falou assim: eu também não te condeno. Graça. Uma pessoa doente, o que ela precisa é de remédio. Você sabe o que é a ceia? A ceia é um alimento espiritual. A ceia é remédio. A Bíblia diz que o sangue, ele simboliza, o suco de uva, que é o sangue, simboliza o perdão dos nossos pecados. E o corpo, o pão, que foi moído, ele simboliza a cura para a nossa vida. Quando você ceia, você tem perdão dos seus pecados e você tem cura na sua vida. Isso é o que? Remédio. Mas aí eu falo para você assim: vai embora. Quando você estiver boa, você volta. O doente está precisando de remédio, mas eu tiro o remédio dele. O doente está precisando de alimento, mas eu tiro o alimento dele. E ele sai como daqui? Ele sai mais fraco, ele sai mais desanimado, ele sai mais acusado. Essa não é a palavra de Cristo, essa não é a boas novas. Sabe qual é as boas novas? Que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Oh! Depois que você está curado, depois que você tomou o remédio, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar forte. Você vai falar assim: não vou mais cair nesse erro, agora eu sou forte. Jesus falou para ela: eu não te condeno. Mas depois ele disse assim: vai, minha filha, não faz isso mais. Sabe o que ela virou? Uma das maiores seguidoras de Jesus. Quando todos os discípulos abandonaram Jesus na cruz, sabe quem estava lá nos pés da cruz com Jesus? Ela. Aleluia. Quando todo mundo foi embora, ela ficou lá. Sabe por quê? Porque ela comeu de Jesus, ela bebeu de Jesus, ela se aproximou com Jesus, ela viu Jesus e ela foi transformada por Jesus. Você não é curado quando eu nego Jesus para você, você é curado quando eu dou Jesus para você. A religião diz que você precisa ser digno. Tira o louvor, tira tudo, zera. A religião diz que eu e você temos que ser digno. E agora nós vamos ceiar. E eu quero que você faça o contrário do que eu te ensinei até agora. Eu te ensinei que você nunca olhe para você, olhe para Jesus. Mas agora nós vamos virar para a religião aqui. Agora eu quero que você olhe para você. E eu queria que só ficasse de pé aqueles que olham para você
e acha que você é digno de poder ceiar. Quem não se achar, pode se assentar. Entendeu? Quando você olha para você, qual é a diferença minha para você? Ah, pastor, é porque o meu pecado é oculto, o seu não é. Então você, disciplina, banco. Pode voltar o louvor. Quando Jesus fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Presta atenção, baixinho. Examine-se o homem a si mesmo e depois vá embora. Não. A Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo e depois coma. Porque quando você olha para você, você não acha nada de bom. Mas quando você olha para Jesus, nós não somos dignos porque nós temos coisas boas. A palavra digno, aquele que come a ceia indignamente, é um advérbio de modo. A pessoa está comendo de modo indigno. Não que ele é indigno. Os coríntios, quando eles iam comer a ceia, eles faziam a maior bagunça. Eles não valorizavam o horário da ceia. Eles não valorizavam aquele momento importante. Por isso eles estavam fazendo de modo indigno. Eles não discerniam o corpo de Cristo. Tem pessoas que ceiam, mas não sabem o que está fazendo. Deixa eu te falar, quando você tomar esse cálice aqui, esse cálice simboliza o sangue de Jesus Cristo, que lavou os nossos pecados na cruz. Esse sangue simboliza todo o sofrimento que Jesus teve que passar naquela cruz por você. Tem que ter um modo digno de receber isso. Tem que ter uma reverência para receber isso. Isso é discernir o corpo de Cristo. Quando você come no pão, você está discernindo o pão. Você está entendendo que esse pão é o corpo de Jesus Cristo que foi moído na cruz por você. E por causa disso, você pode receber cura. Isso é discernir o corpo e o sangue de Jesus. Agora, quem te faz digno para ceiar? Jesus. Quando você olha para Jesus e fala assim, Ele é a minha justiça. E eu queria te convidar você a ficar de pé nessa noite, a comer e a beber e a se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Pastor, mas eu tenho um problema sério. Deixa eu falar para você, Deus vai te abençoar. Você vai ter revelação da graça. Isso vai gerar fé no seu coração. E em nome de Jesus você vai se fortalecer. E através disso você vai ter força para vencer esse vício. Você vai ter força para vencer esse pecado. Você vai ter força, você tenta, mas não consegue. Mas quando você se alimentar de Cristo, você vai ter força para vencer. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, que é Jesus Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Oh, Rabashuri canta, Rabashuri anda de canta, Rabashuri. Feche os seus olhos e receba a graça abundante de Deus. Receba a graça abundante de Deus hoje.